funciona a parte tributária dentro do Max Manager, mas para que vocês possam ter uma visualização de como que ele opera. O Max Manager nós fizemos ele pensando na possibilidade de você facilitar a classificação tributária dos produtos. Então, toda regra tributária que existe, a gente cadastra toda ela dentro do NCM do produto. Então, dentro do NCM, a gente tem condições de colocar ali dentro dele qualquer alíquota de IPI, que é o natural que vem dentro da TIP, né? Além disso, se aquele produto, se ele é tributado ICMS ou se ele não vai ser, se ele vai ter substituição tributária, se ele não vai ter, se vai ter PIS, COFINS também e assim por diante. Se o produto for importado, qual que é a alíquota do PIS e COFINS de importação quando ele vier como sendo importado. Então, toda a regra tributária a gente coloca ali dentro. Mas eu posso ter um produto que este produto, ele pode, se ele for vender para São Paulo, ele não vai ter substituição tributária. Mas se ele for vender para Minas Gerais, ele tem uma substituição tributária com MVA de 40%, por exemplo. Tá? Então, toda essa regra ela é cadastrada dentro do NCM dessa forma mesmo, né? Porque se a gente for para olhar nas classificações tributárias existentes, é dessa forma. E aí depois você tem as exceções dependendo do produto, dependendo do cliente, dependendo da operação que você está fazendo, que acaba sobrepondo a regra que foi estabelecida no NCM. Então, para o Max Manager poder ver isso, ele tem uma sequência lógica que ele vai verificar a parte tributária. A primeira que ele vai olhar é o que está cadastrado no NCM, ou seja, qual que é a regra tributária desse produto. Então eu posso ter um produto aqui nesse NCM, supondo que eu estou fazendo, por exemplo, uma operação de São Paulo para Minas Gerais, por exemplo. Os produtos que estiverem cadastrados no NCM 1035, 1090, por exemplo, se eu estiver vendendo de São Paulo para Minas Gerais, ele vai ter um IPI de 15%, vai estar configurado lá. Ele vai ter um ICMS de 12%, porque a gente já tem essa alíquota de ICMS interestadual configurada também, e isso não depende do NCM, isso é a tabela. Sabe aquela tabelinha, aquela matrizinha que o pessoal só? É aquela matriz que a gente tem. Mas ele vai ter também uma substituição tributária com um MVA de 50%, por exemplo. Então, isso aqui já vai estar configurado dentro desse NCM. E aí, o que o sistema vai fazer? Então, isso aqui é a primeira regra que o sistema pega. É como que esse produto está configurado. Aí, quando vocês estiverem fazendo uma venda, por exemplo, o meu cliente, para qual eu estou vendendo, ele é um cara que ele é um consumidor final. Certo. Consumidor final. Se ele for um consumidor final, então esse cara não vai ter substituição tributária. Como eu estou fazendo uma venda para fora do estado e o cara é consumidor final, ele é contribuinte. Vamos supor que ele não é contribuinte. Se ele não for contribuinte, ele sabe que vai ter que ter a DIFAL calculada, tá? E assim por diante. E aí depois... O próprio sistema já vai amarrando essas informações? O próprio sistema já vai amarrando, exatamente. E aí, por exemplo, toda a regra tributária que está cadastrada aqui no NCM, não pensando no consumidor final, pensando numa operação normal que fosse ter a substituição tributária e tudo mais. Ele vai ter uma substituição tributária se você estiver fazendo uma venda. Porém, se você estiver fazendo, por exemplo, uma remessa, né, com 5949, por exemplo. Nessa operação que você estiver fazendo com 5949, você pode falar assim: para esta operação, aí nós estamos falando da operação, qualquer produto que eu colocar dentro dessa operação, independente do NCM e do que tiver, o ICMS dele vai ser 0, o IPI dele vai ser 0, ele não vai ter PIS e não vai ter COFINS. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a operação, ela sobrepõe aquilo que está configurado no NCM, entendeu? Então, hoje, o que a gente tem que visualizar aqui? Nós temos que visualizar a configuração dos produtos de acordo com as características dele, independente da operação. Aí depois, no segundo momento, nós vamos pegar cada operação que isso que a MGA tem e pensar nas configurações tributárias dessas operações. As operações normais, né,
venda de produção própria, revenda de mercadoria, venda com essa... Acho que você não tem ST aqui, né? Não. Não tem, né? Graças a Deus, né? Ele tem alguma coisa que é do segmento lá, o pessoal de alguns estados queria cobrar dele, falando que era do segmento de autopeças e tal, mas não tem, o dele é rama agrícola, né? Entendeu? Então não tem. Entendi. Aí que o pessoal agora tem mais barato, não veio mais falando, né? Mas tem alguns estados que você teve problema, né, no começo? Alguns, porque acho que um ou outro é NCM só. Um ou outro, o que acontece? A gente trabalha com a peça parada da Jato, e a Jato destaca. Substituição? Então, não sei o porquê que ela destaca. Aí o pessoal está acostumado a comprar peça original, quando compra mas não vem a substituição? Eu falo, não tem. Aí eu comentei com você aquela vez lá, só vocês entendem lá, Jato lá, que é uma máquina autopropulsada, que já é aquela máquina agrícola que já tem motor próprio, já tem função própria, diferente do implemento que ele precisa ser puxado por uma máquina. Você que a Jato já tem esse outro embasamento, por isso que eles enquadram na ST, às vezes, né? Então, quer dizer, depende muito do produto, do contexto geral, porque está no segmento do autopeças, os automotivos. Tá. Automotivo, o que eles falam na legislação lá? Aquele que é movido por funções próprias, que tem motor, e tem vários implementos, máquinas agrícolas, de pulverização no caso dele, que é uma máquina. Ela já tem um motor dela. É uma máquina própria. Ela não depende de uma máquina puxando. Não precisa de um trator puxando. Precisa de um trator, no caso o trator puxando já seria um implemento agrícola. Assim, a diferença da máquina e implemento é essa, né? Exatamente. Eu estava conversando o implemento depende de outra máquina para funcionar. Exatamente. Então depende do trator. Entendi. Agora a máquina não, eles já tem os autopropelidos que já é um trator junto com o pulverizador, né? Ele já sai andando e pulverizando. Então aí acho que é por causa disso. No seu caso é o implemento. O meu são todos implementos, eu não faço nada de. Por isso que a gente nem destaca esse tema. Tem essas máquinas aqui, são as máquinas autopropulsadas que falam, são aqueles tratorzão bem que já tem tudo. Né? Eles falam que são autopropelidos. Autopropelidos, né? Então a gente não tem esse. Tá, entendi. Já vem completamente tudo. Eu teria que fazer toda essa máquina inteira. Talvez por isso que ela está enquadrada. Pode ser que por outras vezes enquadrada na substituição tributária. De repente o LCM dessa máquina aí é diferente até do implemento que você está pode ser. Tá. Beleza. Bom, em termos de contexto, então, é assim que o sistema funciona. Além disso, né, você tem também a parte que, por exemplo, como eu comecei a falar, que se o cara for consumidor final, ou se o cara for comprar isso para poder industrializar, né? De repente ele compra um implemento para ele poder colocar dentro de ou compra um motor seu, por exemplo, para poder colocar para fazer o pulverizador dele. Esse caso eu tenho bastante. Entendeu? Então, mas e aí muda alguma coisa da tributação? Só se você tivesse substituição tributária. Tá. Vamos supor que nesse motor, se você tivesse substituição tributária, aí, no caso a venda para esse cara não teria. Não teria porque ele vai agregar essa sua peça no produto dele lá. Tá, então no caso, para a gente não vai alterar. Nossa, hoje não vai. A gente já está definindo os clientes tá, como final, revenda e indústria. Perfeito. Mas revenda e indústria não vai ter diferença. Não. Teoricamente. Se amanhã ou depois você passar a ser tributado pela substituição tributária por qualquer motivo, já está definido. Ele já está definido e o sistema já vai entender isso automaticamente. Tá? E as reduções de base de cálculo do CM também vão estar nessa regra. Se por acaso a redução da base de cálculo ela é inerente ao NCM do produto, então é aqui que a gente vai configurar essas reduções de base de cálculo. É o caso, do NCM. E essas reduções elas são dependendo do estado que você está vendendo. Do estado. Entendi, não tem problema. Entendeu? Porque como eu vou até mostrar para vocês aqui. Chega mais perto aqui para poder enxergar. Então, por exemplo, o Max Manager, até fazendo uma apresentaçãozinha para vocês poderem entender um pouquinho dele também. Ele está na nuvem, tá? Então cadê meu mouse aqui? Tá aqui. Então ele pode ser acessado de qualquer lugar, né? Basta você digitar o endereço dele, vai se autenticar com o usuário e você já vai estar trabalhando com ele. Ele é separado no menuzinho com todas as gestões dele. Dentro de cada gestão você tem os módulos. Aqui eu estou com a minha senha, tá? Então ela tem a senha no acesso total. Dentro de cada módulo, né, eles têm os menus do módulo. Dentro do menu ele tem as rotinas propriamente ditas. Então, por exemplo, eu quero cadastrar o NCM do produto, que são as classificações fiscais. Então eu vou entrar na gestão fiscal, no módulo de livros fiscais, no cadastro, né, opção de cadastro.
E aí eu tenho aqui, ó, cadastro de classificação fiscal. Aqui é onde eu cadastro todas as classificações fiscais que estão configuradas dentro do sistema. Vocês têm de cabeça aí um NCM de qualquer produto aqui? Tem, ó. 843291. 84329000. A formatação dele a gente pede para poder fazer dessa forma para poder ficar visualmente mais bonitinho. Mas a hora que isso aqui vai para a nota fiscal eletrônica, ele suprime os pontos. Tá? Então você colocando os pontinhos, pode colocar, ele fica visual. O visual dele fica melhor. Na pré-nota ele sai com os pontinhos, mas a hora que vai para a nota fiscal eletrônica, ele suprime isso aí. E aí a gente tem também, né, a possibilidade com esse pontinho de, por exemplo, criar regras tributárias diferentes para o mesmo NCM. Exemplo. Eu tenho um NCM de um produto que, se eu comprar esse produto no mercado interno, ele tem uma determinada tributação. Porém, se ele vier importado, ele tem outra tributação. Então, você tem condições de colocar um pontinho na frente dele aqui, aí você vai ter o mesmo número de NCM com duas regras tributárias diferentes, entendeu? Então, por exemplo, quando eu vendo um produto, que esse produto é importado e eu vender ele para fora do estado, aí ele vai ter que ter a FCI dele e o ICMS vai ser de 4%. Então ele vai ser diferente de um produto do mesmo NCM, né, que você compra no mercado interno. Mas isso é só quando eu compro, quando eu importo direto, por exemplo. Mas você acaba você Vamos supor que você eu compro numa importadora. Se você comprar numa importadora, ele vai ter o FCI e o ICMS para fora do estado é de 4%. Tá? Agora, vamos supor que você fabrica o produto e dentro desse produto você tem um insumo que é importado, que esse insumo ele tem um conteúdo, que o seu produto final vai ter um conteúdo de importação, acho que acima de 40%. Também vai ter entrado dentro da mesma regra. Aí tem uma tabelinha lá. Eu não tenho nada. Mas, por exemplo, rolamento eu compro em importadora. Se eu for vender, tem que sair com 4%? Não, aí vai ter que ver. Pode ser que ele seja uma importadora, mas esse rolamento que você compra dele não é um produto que ele importou. Pode ser que ele adquiriu no mercado interno e vendeu para você. Ele importou. Tudo vai depender do CST. Ele tem 4%. 4%? Aí depois a gente tem que dar uma olhada, mas conforme esse rolamento você agrega no seu produto. Provavelmente... 95% sim, mas eu vendo um pouquinho. Quando você vende ele na realidade, você fica equiparado à indústria desse rolamento. Então, se você vender para fora do estado, aí sim você teria que aplicar os 4%. Mas se você agrega no seu produto, o seu conteúdo de importação, que é uma ficha que a gente vai ter que fazer também, se houver necessidade aí, vai ficar abaixo dos 40%. Então vai ficar como um produto nacional. É normal. Você entendeu? Porque o custo do valor do rolamento, você fez isso daqui, você comprou isso aqui importado. Isso aqui é muito, em relação ao produto final acabado, isso aqui é muito abaixo, insignificante. Que é o meu caso. Eu digo assim, quando eu vendo a peça solta, hoje acho que aplica mais, né, Thalita? Sim. Se a gente vende o rolamento... Aí tem o ICMS do Estado. Do Estado, estadual. Vai ter que ver se realmente você com 4 está com produto importado, se você fazer uma operação interestadual dela, aí você pode aplicar também os 4, sim. Também. Hoje a gente aplica mais. Tem algumas empresas que, como elas importam muito ou trabalham com bastante produto com conteúdo de importação alto, os caras ficam com crédito de ICMS de milhão. De milhão. Por quê? Porque você compra, você se acredita dos 18% que você teria direito. Né? Quando você vende com 4%, fica com saldo o credor lá em cima. Isso acontece bastante. As importadoras. Então, aqui dentro do cadastro da classificação fiscal, né? Só retomando. Ele já puxou o que é partes e já IPI de 5 já estava cadastrado? Esse aqui já estava cadastrado. A gente tem uma base aqui que tem todos os NCMs da TIP, tá? Só que ele está com uma configuração padrão. Isso, exatamente. E aí a gente precisa agora na implantação deixar ele adequado de acordo com a característica da empresa. Tá. No seu CEP já tem praticamente a TIP. Tem a TIP toda. Isso, eu tenho a TIP toda. Eu só não vou lembrar de quando que é essa TIP, mas deve ter sido do ano retrasado. Foi em 2017. Teve uma alteração. Então, vamos pensar assim. A primeira tarefa, né, que a gente vai precisar trabalhar em conjunto seria levantar quais são os NCMs dos produtos de venda e nesses NCMs de produto de venda a gente conferir, né? Perdi o mouse de novo, está aqui. A alíquota de IPI dele está correta, né? A tributação dele. Aí depois a gente tem a tributação de ICMS. Tributação de ICMS, a gente tem
duas abinhas, tá? A gente tem o que a gente chama de ICMS padrão, que você pode configurar aqui. Se ele vai ter um regulamento de ICMS, então, por exemplo, vamos supor que você fala assim, esse produto, quando eu vendo ele para qualquer estado, não importa de qual região seja, ele vai ter uma redução da base de cálculo de 33,33%, por exemplo. Então, o que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que selecionar, a gente não vai ter nenhum regulamento cadastrado aqui, você vai ter que selecionar aqui o texto regulamentar que vai estar determinado para poder sair impresso na nota fiscal eletrônica. Então, a gente já associa o texto regulamentar aqui. Com esse texto regulamentar, na hora que você fizer a venda, ele já vai puxar automático na nota. Depois disso, a gente vai ter que colocar qual que é a tributação do produto. A tributação para a gente é onde você determina o CST do produto, entendeu? Então, por exemplo, você tem um exemplo aqui. Aqui, ó. 0,20. Isso, 20, com redução de base de cálculo de 20%. Então, a gente pode criar uma tributação com a CST 0,20, se for um produto nacional, né? Para cada percentual de redução que você vai ter. Dentro desse 0,20, você pode criar várias... Pode. Você coloca a regra. Isso, exatamente. Aí você vai colocar para você, aí que você vai falar qual que é o percentual de base que eu tenho e qual que é o percentual de redução. E essa redução, se você estivesse em livro fiscal aqui, como que ele vai ser escriturado no livro? Ele vai ser escriturado em isentas ou vai ser escriturado em outras? Com isso, a hora que você emite a nota, ele já pega o valor da base, né, que seria o valor da operação da mercadoria, já aplica a redução e já calcula a base de cálculo para você. Tá? Então, aqui você tem o regulamento que vai sair do ICMS, a tributação do ICMS, a modalidade da base de cálculo que vai para a nota fiscal eletrônica, né? Se esse cara tivesse uma substituição tributária, a gente cadastra aqui também todas as substituições tributárias que você tem com o MVA específico, né? Se fosse do Simples Nacional, qual que é ela? A modalidade da base de cálculo da substituição tributária. E esse decreto aqui, a gente não vai nem usar ele, tá? Isso aqui é uma coisa que tinha lá atrás, mas hoje a substituição tributária, o decreto, ele, não sei se vocês se lembram, quando começou a sair a substituição tributária, tinha alguns estados que não tinham protocolo definido ainda, mas você usava um decreto para você poder fazer a substituição. Era o mesmo caso. Então, se tiver o MVA, vai colocar com o MVA. O que você configura aqui no ICMS padrão, ele serve para todas as operações que você for fazer, independente do estado. Tá? Porém, se você fala assim, quando eu for vender de São Paulo para Minas Gerais, a redução não vai ser de 33, é outra redução. Aí a gente vem aqui no ICMS por estado, aí a gente fala, saindo de São Paulo para Minas Gerais, Jesus, hein? aí você vai configurar. Trabalho minucioso. Tipo assim, a gente vai passar a informação pra você e você que vai colocar aqui dentro. Esse é um trabalho que a gente vai fazer em conjunto com eu tava eles. pensando se era eu que ia ter que colocar isso. Porque nós não vamos dar conta. Eu ia falar assim, peraí que eu vou ter que anotar a vinha pra mim. Se eu tiver que eu colocar aí dentro. Como é que vai Eles funcionar? passando os dados, vocês vão fazer essa inserção. Você que vai colocar, né? Mas como é que vai funcionar? Mas é bom vocês saberem que existe aí. Por isso que Vamos supor, se apareceu uma coisa nova, é vocês que vão fazer. Ou vai ter que... Eu acharia assim, eu acho que nós vamos fazer, porque isso faz parte do processo de implantação, trabalhando junto com vocês, mas é muito importante que vocês saibam como é que funciona. Por quê? De repente você vai fazer uma operação, poxa, uma operação nova que nós não fizemos ainda, você vai ter que entrar em contato com a pessoa que precisa fazer. Sim. Então, você ficar dependendo da gente, Sim. beleza, a gente vai estar lá para poder ajudar, mas é muito importante que você saiba. Então, conhecimento. Quando você for fazer isso, vai fazer aqui ou você vai fazer lá? Fazer aqui com vocês. Aqui comigo. Não, então tá bom. Porque aí eu tenho que anotar abinha por abinha, porque Não. eu deixei de anotar, viu? Aí o que a gente vai fazer? O processo de treinamento que a gente vai começar a fazer a partir de agora tudo que a gente estiver mostrando para você, aí principalmente a hora que a gente vai começar a fazer a inclusão dessas coisas e O tudo que a gente mais. vai tentar fazer também, né? A gente vai, conforme a gente for configurando, fazer uma simulação de alguma nota e ver como é que sai. Então, isso vai ser primordial. Depois que a gente fizer a configuração, a gente vai ter a fase de fazer a evidência daquilo que foi configurado para ver se ele está correto ou não. Aí a gente vai ter que simular algumas notas fiscais. Para isso, a gente vai configurar o sistema para ele poder mandar as notas fiscais eletrônicas para o ambiente de homologação do Cefaz, para a gente poder simular desde o lançamento da nota até o faturamento efetivo mesmo. Teste. Isso, como se você estivesse faturando e emitendo nota. Luiz, lembra
a nova metodologia que eu te apresentei lá, a gente está na etapa 5. A etapa 6 é terminando todos esses cadastros aí da contabilidade para a gente conseguir simular, que seria a etapa 7. Então, na etapa 7, a gente vai pegar tudo isso que já está pronto e vamos fazer isso que você falou. Vamos simular, emitir uma nota, validar todas as informações certinho. E como que vai ser essa validação? A gente pode fazer de algumas formas. Por exemplo, vamos estabelecer um período para que tudo aquilo que operar, né, que você fizer durante esse período, você faça ele 2 vezes. Você faz ele no sistema normal que você está fazendo hoje para a sua produção e replica esse mesmo procedimento de homologação. Ele vai dobrar o seu trabalho nesse momento. Porém, ele vai ser essencial para que quando a gente fizer a virada da chave, uma garantia, né? Exatamente, você vai sair com o carro andando, é mais ou menos isso. A gente tem condições de fazer isso sem fazer toda essa validação? Tem, mas não é aconselhável. Porque a hora que você começar a emitir a primeira nota, mas não calculou isso, não calculou aquilo, aí, cara, vira... Não tem como voltar no sistema antigo, porque virou a chave. Vira o que virou no começo do ano, né? Inicial dá trabalho, mas depois fica redondinho. Não, depois que você configurou, porque assim, as regras tributárias hoje não está mudando com tanta frequência, então é mais uma operação para um estado novo, para um produto. O que mais vai dar trabalho é calcular as reduções que você fizer estado por estado. Sim. Só. Vocês têm isso já tabulado de alguma forma? Tem, né, Fernando? Tem já? Tem. A gente tem uma planilha. Tem aqui uma planilha, lembra dos NCM? Que aqui, mas não tem todas as informações que ele precisa, mas aí é só a gente acrescentar. Deixa eu ver. Nesse caso aí são alguns que são revenda. Isso. Tá. Que aí depois tem alguns produtos que eles revendem também, entendeu? Você tem código de enquadramento também? É tudo normal, né? Não. Você está no presumido, né? Estou no presumido. A tributação muda. Depois eu tenho os e-mails perdidos. Quando eu compro para industrializar ou para revender, não muda. Pois sabe, eu tenho dúvidas. Onde que a tarifa corre? Industrializar pode ser que você vai fazer, você vai pegar aquilo ali e transformar num novo produto, vai ser agregado ao seu produto. Aí vai sair com outro NCM. Se você compra aquele produto lá como matéria-prima, mas se você acaba revendendo ele para alguém, praticamente vai ser a mesma tributação que veio na sua compra. A não ser que o cara seja simples lá e vai ter que configurar de acordo com o seu regime. Pode sacar IPI, sacar ICMS. E na nota de entrada, o fornecedor, eu vou ter que ter cadastrado, definir se ele é simples ou se ele é duplo, para gerar o crédito ou não. Exatamente. Já vai simular E lá tá o cadastrado. O próprio sistema já vai simular o imposto do meu final. Isso, exatamente. Ele vai fazer uma validação para você, mas ele vai aceitar aquilo que veio na nota fiscal. E de acordo com o que veio na nota fiscal, é o que ele vai te possibilitar de crédito também ou não. Deixa eu só pôr um caso aí. Tem parafuso. Você compra da Caesar, que é uma gigantesca. Vem um NCM, um parafuso 5/16 3 quartos. Então vem com NCM parafuso. Você compra o mesmo parafuso de uma, sei lá, Simeone também, que é uma gigante. É o mesmo parafuso e vem NCM diferente. Se você puxar na internet, os dois são parafusos lá, com rosca para tarrachar, mas é diferente. E aí? Ou você cria o seu cadastro de produto, código distintos para cada um. NCM para cada um? Não, um código, você vai ter que dar entrada nele com um código específico seu, interno seu aqui. Ou você cria um código específico de cada fornecedor, ou infelizmente você dá entrada com um único código e amarra o NCM de um do outro, você não pode, não tem um NCM único. Tem algum problema para ele, fiscalmente, ele assumir um NCM e falar, não, é esse NCM para esse parafuso? Eu creio que não. Porque a tributação é a mesma. Então eles vêm com o mesmo crédito CM, com o mesmo IPI, só que o NCM diferente. Eu já vi isso acontecer quando tem tributação diferente, né? Sim. O cara vai sempre na... Mas aquele dia que ele mais favorece ele tinha IPI e o outro não tinha. Mas é porque um era simples nacional e o outro não era. Aí é questão do enquadramento. Do regime do caso. Que o cara ele paga dentro do simples, seu IPI, entendeu? Mas só tem uma observação, viu, Luiz? Se você compra ele para matéria-prima, quando você compra uma matéria-prima, hoje, pelo seu regime tributário,
você vai se creditar de ICMS e de IPI. Sim. Se ele entrou como matéria-prima, você se creditou desses impostos, você vai pegar esse produto e você vai revender ele, você vai ter que ser debitado o IPI. Porque o que acontece? Ele fica equiparado ao industrial. Isso. Aí na hora que ele vende, ele destaca IPI e Isso, ICMS. ele faz isso. Exatamente. Tá? Ele Então, vende com aquele 5102, mas ele tá vai sair com 5102, mas vai sair com IPI. Tá? Sim. Isso o sistema ele já vai fazer também. Por quê? Porque o seu produto vai estar configurado como sendo uma matéria-prima. Tá? E ele configurado como sendo uma matéria-prima, ele tá caracterizado dentro do sistema que se você comprou com IPI, aquele cara tem aquele IPI, você se creditou dele. Isso significa que, se você comprar essa matéria-prima também de uma empresa do Simples Nacional, você dançou. Porque você não se creditou do IPI, mas você vai ser debitado do IPI. Aí a gente faz a conta que o que vale a pena e o que não vale. Sim. Por isso que algumas empresas que são do lucro real presumido, eles acabam até limitando a compra de empresas do Simples Nacional, porque para eles não hoje a gente faz a conta, entendeu? E às vezes eu pego Simples Nacional, que mesmo assim vale a pena eu comprar do Simples Nacional, porque a diferença é gigantesca, entendeu? Então, não adianta o cara me acreditar de IPI, CMS, mesmo assim, O preço dele é maior. o líquido vai ser mais caro, entendeu? E aí, Manivaldo, é o seguinte, aconteceu, vamos dizer assim, eu tenho cadastrado esse parafuso com esse DCM. Aí vem o mesmo parafuso com outro DCM. O sistema vai... A hora que você fizer a entrada da nota, ele vai, a hora que você for fazer a integração da nota fiscal de entrada, ele vai gerar uma ocorrência para você. Vai falar assim, olha, o NCM do seu produto está cadastrado com esse número e na nota fiscal veio com esse número. Você confirma? Ele vai te alertar. Se eu confirmar, ele vai mudar ou ele vai assumir o que está no seu cadastro. cadastrado. No seu cadastro, exatamente. Tá. Toda a escrituração vai ser feita com o que está no seu cadastro. Então ele vai... Isso. Entendi. Aí ele serve para quê esse alerta? Para você poder, será que o meu NCM está errado ou será que é o do cara que está errado? Mas em questão também, a raiz do NCM, que é aqueles primeiros dígitos lá, é tudo igual. O que muda é mais o final. É questão de interpretação do... não é nem interpretação, né? É tudo a mesma coisa, você pega lá, tudo a mesma coisa. Entendeu? Não tem muito o que... Essa tabela aqui, isso aqui são produtos de revenda, né? Não, aí acho que tem tudo, né, também? Tem tudo aqui? Tá tudo, né? Só que aqui não está falando de estado para estado, né? Então, isso a gente vai ter que definir também agora, então, para te passar. Tá. Então, o que eu vou precisar de vocês? Primeiro, a tabela de NCM já está aqui, então vocês são todos esses NCMs. Só está faltando colocar esses outros aqui, que tá, tipo assim, daí... Não tá já incluso ali? Não, esse daqui não, esse daqui é o que eu tinha, entendeu? Então tá faltando alguns. Mas é pouquinho. É só os que a gente pouquinho, fabrica, não sim. tem 7 ali, 8, vamos dizer. A gente inclui ele aí. Todos peça, pulverizador peça. Não, mas aí tem um, sabe, que foi de tá. e-mail. Foi lembra mandando, sabe, quando aquele precisava, a gente... sabe aquele lá do e-mail? Tem outro, tipo, quer ver, ó. Tem este. Você vem fazer uma outra tabela. Fazer uma Até outra, fazer pra gerar de fazer, cara, novo. mandar Mudar, sempre. Tipo, se ela vai incluir, um NCM, ela manda a tabela de novo de você. Só incluir ele só o último. fica uma coisa única. Gerar de novo. Senão você fica grampeando uma tabela. Pode ter coisa ficar de fora. Gerar um outro relatório dos NCM, que nem eu fiz para fazer essa daqui. Porque vamos pensar assim, a gente vai se concentrar na tabela do NCM, configurar ela e configurar as operações para cada estado. Aí vai ter que pegar o seu cadastro de produtos e ver se os seus produtos estão relacionados com os NCMs corretos. Isso, exatamente. Tá? Então a gente faz esse trabalho em 2 etapas. Tá? E aí dessa forma a gente fica mais prático. Mais alinhado. E aí eu estou vendo aqui que vocês destacaram aqui, né, a alíquota de PIS e de COFINS também. Sim. A alíquota de PIS e COFINS dentro do sistema, ele está muito caracterizado na empresa. Então, o Max Manager é um sistema multi-empresa, multifilial também. Então, quando você cadastra, aqui dentro no cadastro de filiais, então você tem que cadastrar a empresa e dentro da empresa você pode cadastrar a filial. Com isso você pode controlar aqui dentro mais de uma empresa e mais de uma filial, inclusive com regimes tributários diferentes. Tá? Então você tem aqui a empresa 1, que é a MGA, e dentro da MGA a gente tem a filial 1, que é a matriz. Tá? Se amanhã ou depois a MGA crescer, abrir uma filial, por exemplo, é só cadastrar a filial aqui e continuar. Tá? Usa o mesmo cadastro. Usa tudo o mesmo cadastro. Tudo. Para todas as empresas que estão aqui dentro e filiais que estão aqui dentro,
cadastro de cliente, cadastro Não de teria que produto. cadastrar outro. Não, é tudo compartilhado. Sim, beleza. A gente tem... É um cadastro único, na Sim, verdade. Eles isso. todos têm. Isso, exatamente. A única coisa que você vai fazer é esse produto, em qual empresa e qual filial que eu uso, porque de repente você pode ter um produto que você não usa numa empresa e usa na outra, tá? Então, quando você cadastra a empresa e a filial, né, você tem os dados cadastrais dela, tem toda a parte de inscrições que você tem, né? Dados adicionais que é o tipo de filial, o regime tributário dela, né? O regime tributário que vai na GIA, para poder calcular a GIA, né? Os responsáveis. Você tem os dados fiscais, que é onde você vai colocar essa empresa, do que ela pode se creditar de impostos, tá? Então, ela pode se creditar de ICMS, ela pode se creditar de IPI, de PIS, ela não pode se creditar, tá? Você pode colocar para ele para não se creditar lá se você quiser. De COFINS, ela pode não se creditar também, e assim por diante. E aqui é onde você determina quais são as alíquotas, né? No caso aqui, 0,65. Quais são as alíquotas de PIS e de COFINS que vai ser utilizado. Se amanhã ou depois ela mudar para o lucro real, você só vai vir aqui e fazer a alteração. No caso, eu tenho 99% é isso daí. Quando vai para a máquina, muda o PIS e COFINS, aí vai para 2,9. Aqui tem uma tributação monofásica. Tem monofásico lá? Só um produto. Só um produto. Aí o que vai acontecer? A hora que você entrar aqui no cadastro da classificação fiscal, então nós temos aqui a abinha na classificação fiscal, que você configura o IPI, que você configura o ICMS, e aqui você configura os outros, que é o PIS e COFINS. Tá. E aí aqui você pode configurar a alíquota quando for importar, a alíquota de entrada desse produto e a alíquota de saída. Né? Então, por exemplo, vamos supor que fosse esse caso, quando você vender, o PIS dele é 2%, não, 2% é o COFINS, né? Então você vai vir aqui no 9%? COFINS 9,6 e PIS 2. 9,6 e o PIS 2%. Aí você vai colocar eles aqui. Tá? Se tiver... Aí esse NCM já vai ficar configurado. Isso. Aí vamos supor que tem um texto regulamentar que precisa sair impresso na nota fiscal para poder falar isso. Você pode criar esse texto regulamentar e colocar aqui. Como é que funciona a parte do texto regulamentar? Só para você poder entender. Aqui dentro do módulo fiscal, nós vamos cadastrar um regulamento. Então, por exemplo, alíquota de PIS diferenciada. Vou colocar qualquer coisa aqui só para conforme alguma coisa, tá? Você vai falar que esse regulamento é um regulamento de PIS e vai salvar ele. Cadastramos esse texto. A gente volta aqui na tela do cadastro do NCM, procuramos aqui o textinho que vai estar lá, o textinho de PIS. E vincula esse a esse NCM. Aí fica cadastrado. Exatamente. Faturou a nota, já vai sair. Entendeu? Então, toda essa parte cadastral ela é importantíssima para você poder ter o seu faturamento liso. Tá? E você vai chegar lá, é você que faz o faturamento, né? Ela não vai precisar pensar no que vai precisar colocar. Ela vai precisar colocar para quem que é o cliente, qual que é o produto, quanto que está vendendo aquele produto e o preço. Só. Quando isso vier do pedido de venda, nem isso ela não vai precisar pensar. Qual que é o pedido que eu tenho que faturar? O resto Custo pedido? Isso, exatamente. Tá? Então, isso, gente, é um trabalhinho que a gente vai precisar fazer bem legalzinho mesmo para não ter. Isso, exatamente. E aí vai ser importante você saber de tudo isso mesmo, tá? Porque qualquer hora que você emitir uma nota fiscal, que você fala assim, já, né? poxa vida, essa nota fiscal saiu com a base de cálculo, saiu com a base de cálculo integral, mas esse produto tem base reduzida. Onde que eu vejo isso? Aí você já vai saber onde você tem que alterar, entendeu? O objetivo é bem esse mesmo. Vou limpar a tela aqui para não cadastrar nada disso. Beleza. Muito bem. Bom, então, primeira tarefa. Pegar a relação da NCM, pegar todos os textos regulamentares que tiver, né? Esses textos regulamentares eu posso te explicar como é que você cadastra, é facinho, você pode deixar todos eles cadastrados já. E texto regulamentar vê de tudo, tá? De ICMS, de IPI, PIS e COFINS, se tiver. Tem todos, eu acho que menos do monofásico. Monofásico lá, né? Mas o resto a gente já tem. Perfeito.
E aí a redução de base de cálculo para cada estado que vocês venderem. E eu acho que seria legal, de repente, eu não sei como que é a sua regra de venda, mas se você pode vender para aquele estado, já, mesmo que você não venda agora, já deixa cadastrado. Vai ser menos trabalho. Não, cadastrar todos. Mas cadastrar estado por estado, então. Eu acho que não. Não, até porque hoje a gente vem praticamente tudo. Aí o que a gente vai interpretar e o que a gente vai estudar para poder fazer o cadastramento aqui do NCM, tá? Lembra que eu mostrei aqui que a gente tem a possibilidade de cadastrar o ICMS padrão e cadastrar o ICMS por estado. De repente, você tem uma região composta de mais de um estado que tem a mesma regra tributária. E aí você tem... Vai acontecer aqui, né? Então, o que a gente pode fazer? Dependendo do número de estados que tiver, a gente deixa essa regra tributária cadastrada no ICMS padrão. E somente para aqueles estados que são diferentes, a gente coloca no ICMS por estado. A gente diminui o nível... Isso, exatamente. A gente trabalha sempre pela exceção, entendeu? E os casos que tem SUFRAMA? Os casos que tem SUFRAMA, você vai ter que identificar o cliente. Quando você cadastra o cliente, você associa ele no município. Eu vi lá, tem um cantinho que você coloca o código SUFRAMA. Isso, exatamente. Aquele campo do código de SUFRAMA, ele só vai ser liberado para você se o município que você selecionou tiver região já, né? Tiver configurado para ser uma área de livre comércio, tá? Então, por exemplo, você já viu a tela do cadastro de municípios ou não? O Daniel chegou a mostrar. Não basta o cliente ser da região, ele tem que ter cadastrado. Calma aí, deixa eu ver se... Ele tem que ter o PIN, né? Tem que ter o PIN. Você tem que solicitar para ele o número do cadastro dele na SUFRAMA. Aí a gente no escritório faz o PIN para fazer o internamento da mercadoria. Não, acho que não. Se for para transportadora, tem que pegar esse PIN, passar para a transportadora associar esse PIN na sua nota para poder despachar a mercadoria. Não. Mas tem que passar para a gente. Quando você cadastra no município, a gente já está com todos os municípios cadastrados aqui, tá? Então, não precisa nem se preocupar, mas em termos de cadastro. Mas, por exemplo, você vai entrar aqui em Sistema, Cadastros Gerais, Básicos. Dentro de Básicos, você vai... Cadê o município? Aqui em cima. Cadastro de município. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero pesquisar um município de Rondônia, por exemplo. Clica na lupinha. Rondônia. Não tem Rondônia, né? Tem, primeiro. Campo Novo de Rondônia. Vamos pegar esse aqui. Então, esse Campo Novo de Rondônia, ele é do estado de Rondônia, mas ele não está marcado para poder fazer parte da área de livre comércio. Se você pegar, por exemplo... vamos pegar o município do Acre. No Acre acho que tem alguma coisa. No Acre tem. Deixa eu ver esse aqui. Não. Eu não vou lembrar de cabeça agora. Rio Branco. Ele não está marcado, mas vamos supor que Rio Branco pertence à Zona Franca de Manaus. Você seleciona aqui para que o sistema entenda que esse cara faz parte da Zona Franca de Manaus. Fazendo isso, quando você cadastrar o cliente que está ligado a esse município de Rio Branco, ele vai abrir para você lá no cadastro de unidade de negócio. Né? Na hora que você selecionar aqui... Mas isso você já tem definido, Manivaldo, no sistema. Os que fazem parte já estão definidos. Então, eu achei que estava configurado aqui, mas pelo que eu vi não está. Porque o Rio Branco, eu acho que ele faz parte da área de livre comércio. Então, pode ser que essa tabela que veio para você, ele está com todos os municípios, mas ele não está categorizado quem faz parte. Então, seria bom... Acho que Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Então, seria bom pegar esses municípios para a gente poder dar uma validada nisso. Tá? Mas aí são todos os municípios dentro desses estados? Não, são alguns municípios. Alguns municípios. Por isso que a gente colocou essa informação do município. Tem. Então aí quando você seleciona, por exemplo, vamos pegar aqui, eu vou alterar, mas não vou gravar. A gente só tem um cliente até hoje que tem. Zona Franca e São Manaus. Lembra aquele que fiz? Lembro. Gotarda. Acho que fiz 10 vezes a nota dele. Foi só uma operação, não foi?
Você fez outras? Não, só uma. Só uma. Era só o... E aí o que vai acontecer? Estando nessa situação, o cliente estando com o município, que é da área de livre comércio, estando com a inscrição do SUFRAMA, porque o cliente pode fazer parte, né, do município da área de livre comércio, mas ele pode não ter o benefício. Sim. Então ele não tem a inscrição do SUFRAMA, que ele pode ter perdido, não renovado, enfim, né? Ele não tendo a inscrição do SUFRAMA, o sistema já vai entender que é uma operação normal que você está fazendo. Entendi, tá. Tendo a inscrição da SUFRAMA, a que você colocou aqui no cadastro do cliente, o CFOP já vai ser o 609 ou 610. A gente vai precisar verificar se está válido o dele? O PIC determina isso. A gente consegue, você passando o SUFRAMA dele, eu entro no site da SUFRAMA e vejo se essa inscrição dele tá válida. Mas aí, se eu emitir nota para esse cliente, vai ter aquele negócio lá que eu tenho que avisar vocês têm que liberar, e aí depois vai, ele aceita. Mesmo assim tem que fazer isso ainda. Tem que fazer Tá. Tem que fazer o mesmo procedimento. Tá. Na verdade, quando o cliente entra em contato com você, que vai fazer Então, o pedido de venda, eu acho que ele já deveria passar essa informação para vocês. Então, ó, eu tenho o benefício do SUFRAMA, blá blá blá, tem. Mas até para poder já direcionar. Foi esse daí, foi o que aconteceu. Eu emiti a nota, aí ele ligou, falou que estava errado, que ele tinha um benefício, e aí a gente começou na luta tentar fazer aquela nota. É que foi. Mas ele não comprou mais. Depois ainda veio. Perfeito. Muito bem. Então nós demos uma voltinha aqui só para poder direcionar algumas coisas, mas ainda se falando de fiscal, além do NCM, nós temos um outro cadastro que a gente vai precisar analisar também, a gente vai precisar depender de vocês, né? Vai precisar do auxílio de vocês, que é o cadastro dos CFOPs, são as naturezas de operação. Certo? As naturezas de operação também, que ela está aqui dentro de fiscal, livros fiscais, cadastros. Dentro de cadastros nós temos o nozinho CFOPs, e dentro de CFOP nós temos o cadastro de natureza de operação fiscal. Então aqui a gente tem também todas os CFOPs que já isso, todos eles. Mas eu não uso tudo. Então nós vamos pegar aqueles CFOPs que você não usa e a gente pode bloquear. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um CFOPzinho 502, por exemplo. Hoje também já sabe, se usou até hoje, a gente tem cadastro, né? Sim. A gente já pega só os que a gente usa. Então a gente tem aqui, né, o CFOP. E se eu tiver o mesmo CFOP para operações diferentes por conta de alguma coisa? A gente pode cadastrar aqui o mesmo CFOP mais de uma vez, tá? Que de repente ele pode ter uma tributação diferenciada ou qualquer coisa parecida. Então, o CFOP, ele vai ter o código do CFOP, a descrição que vai ser impressa na nota fiscal, uma descrição mais completa que aparece na tela quando você vai selecionar o CFOP, né? Se você tiver uma mensagem que precisa ser impressa em todas as notas fiscais, quando você fizer uma operação com esse CFOP, você pode deixar ele determinado aqui, tá? Então, por exemplo, toda vez que eu usar esse CFOP, ele vai ter que sair um texto na nota fiscal. Sei lá, por qualquer motivo. Então, você pode colocar esse texto aqui. Não tem isso não, né? Aqui a aplicação dele, né, que esse aqui a gente trouxe do cadastro oficial do CFOP. Aqui você vai determinar se ele está liberado ou se ele está bloqueado. E aqui ele fala se é um CFOP para a Zona Franca de Manaus e área de livre comércio. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o 609, venda de produtos e estabelecimentos destinado à Zona Franca de Manaus, ele vai estar marcado. Com isso, quando você selecionar um cliente que está ligado ao município da Zona Franca de Manaus, você está fazendo uma venda para lá e o cara tem inscrição do SUFRAMA, ele vai liberar só esse CFOP para você selecionar. Ele não vai deixar você selecionar outro. Por isso, o que vai acontecer? Provavelmente vão existir algumas operações que você vai selecionar lá, não apareceu o CFOP para mim. Por quê? Tem alguma configuração que está errada. Então o sistema ele pega as configurações do produto que você está vendendo, do cliente que você está vendendo, para ele poder te determinar qual é a operação que você vai fazer. Tá? Então toda essa parte de cadastro é importante estar bem definidinho. Aí aqui o que mais a gente tem? As classificações dele, né? Porque ele fala qual que é o subgrupo. Eu estava pensando aqui, vai dar certo. Vai dar certo. O subgrupo do CFOP determina se esse CFOP está dentro de um grupo de venda, de devolução, né? Qual que é a aplicação dele efetivamente. Porque aí, por exemplo, você vai estar faturando vários tipos de nota.
Aí lá na frente, você chega, Luiz, e fala assim, eu quero saber o quanto que faturou no mês de agosto. Aí você vai soltar o relatório do faturamento do mês de agosto e deu lá, 5 milhões de reais. Pô, que beleza, né? Não, você faturou 5 milhões. Mas o que vendeu efetivamente? Não, vendi 1,5 milhão. Né? O restante foi remessa, retorno. Então, esse grupo do CFOP é o que vai determinar o que você quer filtrar para você poder visualizar o seu faturamento. Tá? Se vai gerar DIPAM, qual que é o código da DIPAM? Se vai gerar GIA, qual que é o código da GIA? Né? Isso nós temos hoje? Da GIA tem. Mas isso vocês fazem tudo lá no escritório. Sim, Mas, não importa. isso aqui é só se a gente fosse fazer por aí dentro do sistema. Sim. Tá? Então, a gente vai se concentrar em algumas coisas mais básicas. Por exemplo, aí se você observar, nós temos uma aba de regulamentação e temos uma aba de tributação. Então, o que significa aqui? Lembra que eu comentei com vocês que toda regra tributária ela é cadastrada na NCM. Então, se a gente pegar o nosso cadastro de NCM, a gente tem, né, tanto o ICMS por estado como o ICMS padrão, a gente tem o regulamento e a gente tem a tributação deste NCM. Porém, isso aqui, no caso de ICMS, mas eu tenho também tributação e regulamentação de IPI e tenho tributação e regulamentação de PIS e COFINS. Porém, a gente pode ter uma determinada operação que pode mudar tudo aquilo que está configurado no NCM. Foi aquele exemplo que eu falei para vocês. De repente estou fazendo um 5949, que não importa o que está lá no produto do NCM. Está cadastrado naquele NCM. Ele tem que sair desse jeito aqui, porque essa operação determina assim. Tá? Por exemplo, o 609, se você está vendendo um produto que tem redução de base de cálculo e ele vai sair para o 609 para um cliente de Suframa, ele não pode pegar a tributação que está no NCM. Você vai determinar aqui nesse cadastramento como que vai sair com qual CST que vai ter que sair do CMS. De acordo com o CFOP. Isso, porque aí, independe do produto que você está vendendo para lá, vai ser aquela regra, entendeu? Sim, então a operação sobrepõe sobre todas as regras. Isso, é isso aí. Então, por exemplo, fiz uma nota fiscal que saiu com uma operação errada, né? Saiu com uma base de cálculo que não deveria ter saído. Primeira coisa que eu vou olhar, será que o CFOP está configurado correto? Então você vai lá no CFOP, está certinho, então o problema está no NCM mesmo. Sim, então, configuração errada lá. Isso, exatamente. Então, você tendo na cabeça essa regra, né, hierárquica de como ele faz essa associação da tributação, fica fácil de você poder encontrar um problema. Tá? É muito comum a gente receber chamado lá no suporte de uma nota que saiu errada por algum motivo, né, e o cliente não saber para onde ele saiu, porque ele não tem conhecimento bem claro dessa regra. Né? E os clientes que já têm, vai direto no negócio lá, já acerta e segue a vida. Então, tudo que tiver no NCM, se eu cadastrar no CFOP, alguma regra, vai sempre sobrepor o que tiver no NCM cadastrado lá. Exatamente. Vamos supor que você chega aqui, né, por desconhecimento, e você faz assim, vou vir aqui no CFOP 5101 e vou falar que a tributação de ICMS desse cara é não tributado. Tá. Todas as notas que você emitir com esse CFOP vai sair como não tributado. Independente do que está no cadastro do NCM. Tá? Então, aí será só para um CFOP específico mesmo. Pensa assim, CFOP é a exceção. Sim. Entendeu? A regra está no NCM. Isso. Então, o que a gente vai colocar no NCM vai ser só exceção àquela regra que existe. Tipo 5949. Que é o que a gente tem no nosso. Vai estar tudo 5915, mas para conserto. Exatamente. Vai estar vamos supor do NCM. Aí só quando vai ser remetrização, evolução, só isso daí que vou fazer um 5901, que eu vou mandar para alguém industrializar alguma coisa. Aquela matéria-prima que você está mandando, ela pode ser tributada, pode ser o que for. Mas aquela remessa vai ser isenta. Vai importar isso. Tá? E qual que é o CST que tem que sair na nota para não dar problema para vocês lá? Entendeu? Então ele vai ter que estar configurado isso aí bonitinho. Tá? Legal. Recuperações. Tá? Então, por exemplo, a recuperações é mais quando a gente fala de um CFOP de entrada. Né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, 101. Então, por exemplo, quando eu estiver entrando
com o CFOP 101, toda a parte tributária dele não me interessa o que está configurado no NCM que o fornecedor vai me mandar. Eu tenho que avisar o meu cliente para que eu estou comprando? Opa. Correto seria, né? Eu nunca fiz isso. Opa. Por quê? Vamos supor que o cara entende que você está comprando para você consumir. E aquela venda dele vem com IPI. Você está com ICMS, com a base de cálculo do ICMS junto com o IPI. E pior, se você se acredita daquele ICMS, você pode ser autuado. Entendeu? Então sabe por quê? Vamos supor, ele falou, o cara põe lá, esse aqui é para uso de consumo seu. Aí ele tem destaque IPI e destaque ICMS. O valor que dá de IPI, ele vai lá na base do ICMS. Porque ele entende que é para uso de consumo seu. Sendo que não, para você é uma matéria-prima aqui. Aí na realidade aquele ICMS que você está se acreditando indevidamente porque tem um IPI lá dentro. Um valor maior. Você está acreditando um valor maior. Mas o seu não acontece, não. E por que faz isso? Pelo ramo de indústria já É. tem. Sabe que você irá industrializar, né? O cara tem essa percepção, que é o que a Thalita está fazendo agora, né? Você pega os fornecedores, no caso, para quem você vende, você está dando uma olhada, né? Sim, Você já tem uma ideia, mas Mas até quando a gente for dar entrada lá pelas notas, a gente consegue visualizar. 50 vezes. Às vezes a base está diferente, alguma coisa assim, já vai chamar a nossa atenção também, entendeu? Ali você tem a percepção, né? Você tem o feeling, né? Do que você está. A gente não sabia nota por nota. Eu tenho que receber praticamente tudo para licenciação. Sim. É tudo que você compra. Tudo que é para matéria-prima, você fala, comprando para matéria-prima. Aqui, quando você cadastrar os seus clientes, você também vai ter que determinar para que ele está comprando. Você vai falar assim, esse cliente, o que ele está comprando para comercializar, está comprando para industrializar e está comprando para consumo. Eu digo a nota de entrada. Nota de entrada, nota de compra, ela vai precisar definir se é consumo ou se é industrialização. E aí o que vai acontecer? De acordo com o que você determinar que estiver entrando, é o CFOP que você vai selecionar para a entrada, que ele já vai fazer um resuminho para vocês também. Não é só eu determinar aqui não, eu tenho que sair do meu cliente, do meu fornecedor, eu tenho que sair já. Essa informação ela é importante para o cara, principalmente se ele for um industrializador. Se o cara for um distribuidor, uma loja de varejo, pouco importa, porque ele não tem IPI. Não tem IPI. Entendeu? Isso só é mais crítico se o seu fornecedor é um industrializador que tiver IPI. Exatamente. Vamos supor, você compra do cara que você comprou de algum NCM dele lá que tem ST. E pensa que você vai revender, vai destacar ST, vai dar você matéria-prima aqui. Não tem que destacar ST para você. É isso, boa. Você entendeu? Boa. Tem várias situações. Excelente exemplo. Que para você vai industrializar, então você não está fazendo uma operação subsequente daquele produto dele. Então não deveria comprar nada com ST. Se for para matéria-prima. Matéria-prima não. Mas compra hoje, não compra. Tem alguns que destacam, né, para você, né? Você tem um custo maior. Seu custo vai ficando mais não. Mas aí você fala isso pro cara e o cara fala, não, eu tenho que destacar. Entendeu? Quando na verdade não. Fala, estou Mesmo comprando. sendo uma revenda, uma distribuidora. Mesmo dizendo. Porque se você fala, estou comprando para matéria-prima, ele não destaca e a responsabilidade é sua, entendeu? Você vai ter que usar aquilo lá para matéria-prima. Eu só não sei como é que ficaria se ele fosse revender essa matéria-prima. Revender, aí vai ter que ter. Se você tem ST, entendeu? No caso vai ter que recolher. Como você usa para industrialização, não tem operação subsequente, né? Você vai agregar isso. Sim. Isso é muito esporádico. Na verdade, quando eu compro uma amostra só para... Sim. Muito bem. Então aqui você vai determinar que as compras recebidas através desse NCM, o que ele vai recuperar de imposto. Então você vai falar assim, bom, eu posso recuperar ICMS, eu posso recuperar IPI, eu não tenho recuperação de PIS e não tenho recuperação de COFINS. Nós colocamos aqui a contribuição social também mais por um preciosismo, mas contribuição social não tem aqui, né? Então você pode deixar ele como não aqui também. Mas isso é só preciosismo. Mas isso aí seria para ele acompanhar mais ou menos mesmo quanto ele teria de crédito, é isso? Além disso, o que acontece? Quando ele fizer a entrada da nota fiscal dele, que essa matéria-prima entrar no estoque, o custo do estoque dele sempre vai estar líquido de impostos. Entendi. Entendeu? Então ele sempre vai tirar os créditos de impostos que ele tem para o custo do imposto dele ficar líquido. Sempre vai estar líquido ali dentro. E, consequentemente, ele vai ter também o primeiro dia do mês já sei mais ou menos quanto que vai vir de imposto para pagar. Exatamente. O sistema faz tudo isso. Faz. Já que ele tem uma ideia. Dá para gente uma comparação depois do nosso fechamento com o que está no sistema dele.
tem um relatório aqui, que é um resumo de todas as entradas e saídas, que você pode ir acompanhando dia a dia. Dia a dia. Tudo que entrou, tudo que saiu. Nesse relatório, ele só não leva em consideração se você tem saldo credor no período anterior de ICMS, por exemplo, ou de IPI. Tá? É o caso Mas, IPI, sim. IPI ele tem crédito. Tem. Tá? Porque ele só teria essa informação aqui se a apuração do ICMS do IPI fosse feita mesmo. Tem, não paga IPI. Pode ver que nem no mês ainda veio para você. Sempre fica credor. E em relação ao bloco K, vai gerar pelo sistema, como que vai fazer agora? A gente tem, com tudo isso que nós temos, ele tem condições de gerar o SPED, tá? ICMS, IPI e contribuições também, e dentro do SPED, ICMS e IPI, ele tem como gerar o bloco K. Tá? Que a gente precisa, tem aquele K200 lá. É isso. Hoje só o estoque, né? Só o estoque. E acho que vai ficar um bom tempo desse jeito aí. Tomara que sim, né? Se for passar o completo. Não, pelo amor de Deus. Sim, Não, mas hoje a gente já tá Sim, sim, no sistema você tem sim, agora tem que ter tudo dentro para gerar mesmo arquivo, fazer tudo certinho lá para passar. Porque hoje o que eles mandam para vocês? Ele manda só o bloco K. Só a parte do bloco K. K200. Tá. Aí a gente faz o fechamento lá, gera o nosso arquivo do SPED e mescla com esse Porque você tem a apuração do CMS lá também. Tem, né? sim. Aqui a gente consegue gerar o arquivo, só que o que vai acabar acontecendo? Ele vai gerar, acho que, todos os blocos para você. Aí precisaria só pegar o bloco K mesmo e colocar lá para vocês. Colocar pra gente lá. O sistema que vocês usam, ele importa só esse Ele arquivo. importa só o K200. Ele mescla. O ProSol. O ProSol. Lá de São Carlos da São Vila. Carlos da Vila. Conheço Conhece? a figura. Gente boa. Davi parece mais um pedreiro do que programador, né? É simples, né? Nossa, ele é é simples de pra tudo, cara. Simples de simples, tudo. Muito bem. Além disso, né, que nós temos aqui a parte de recuperação, tem também a aba de integrações. Essa aba de integrações também ela é muito importante porque ela vai determinar que tipo de integração que vai ser feito com essa operação que a gente está fazendo. Então ele vai determinar, por exemplo, se esse CFOP, se ele é um CFOP de entrega futura ou não. Se ele é um CFOP de industrialização, o que é CFOP de industrialização? É um CFOP que você faz a remessa para a industrialização e o retorno da industrialização, que a gente tem o processo de industrialização aqui dentro. Então, aqui na configuração dos CFOPs, na hora que você passar para a gente os CFOPs que você utiliza, eu faço industrialização fora. Tá? Então, a gente tem um processo que, quando você emitir a nota fiscal de remessa para a industrialização, o sistema vai tirar o saldo daquela matéria-prima do seu estoque próprio e colocar no estoque de terceiro e vai falar o quanto que você tem daquela matéria-prima no industrializador. Quando o cara te devolver a nota fiscal de retorno da industrialização, essa matéria-prima vai sair do estoque em poder de terceiros e vai entrar num estoque chamado a consumir numa ordem de produção. Porque aquela quantidade você vai ter que fazer uma ordem de produção para poder industrializar o produto. A única coisa que você... Ou seja, mesmo sendo o produto sendo feito fora, você tem a ordem de produção que precisa ser feita para ele poder agregar as matérias-primas que foram utilizadas no produto que foi fabricado. No caso, por exemplo, aqui entra a matéria-prima, eu industrializo aqui e faço no final mais uma industrialização fora. Que eu só terceirizo o quê? Pintura, desencagem e tempera, que é o produto final, que é a parte final. Aí depois, mesmo assim, aí nesse caso que eu vou colocar a industrialização. Isso. Quando é poder de terceiro. De terceiro. O meu não tem que colocar nada. Por exemplo, você fez essa carcaça da bomba, aí você vai mandar ela para zincar. Tá. Então, a carcaça da bomba é o seu produto semi-acabado. Então, você vai ter carcaça da bomba bruta, é um código de produto. Esse cara você vai fazer a remessa para industrialização. Ele vai tirar do seu estoque e colocar no estoque em poder de terceiro. Hoje a gente faz isso já com o produto final, já como se já tivesse disponível para venda. Entendi. O que acontece? A hora que esse cara voltar, ele vai ter que voltar com o custo da zincagem. Então você vai ter um estoque, você fazendo produtos diferentes, você vai ter um estoque de carcaça bruta e carcaça zincada. Você fazendo num código só, se você perguntar quanto que eu tenho de bruta, quanto que eu tenho de zincada, você não sabe. Entendeu? Eu não sei, depois a gente pode até ver um pouco mais de coisa lá no seu processo. Mas teoricamente, né, ele funciona dessa forma. Tá? Você vai falar se o CFOP é de consignação ou não, se ele é de uma operação de substituição tributária ou não. Tudo isso são informações na integração que ele usa para poder fazer o filtro das operações
no momento da venda. Se vai integrar estoque, de repente eu tenho uma operação que eu não quero que mexa no estoque, vai ser uma operação qualquer. E se ele for integrar estoque, com qual tipo de movimento de estoque que você vai integrar? Tá? Então você pode integrar com se for uma saída, remessa para industrialização, se for entrada, retorno de industrialização, se for entrada, pode ser uma compra, pode ser uma bonificação. Então você determina qual que é o tipo de movimento de estoque que ele vai gerar lá na sua ficha Cardex. Aí quando você pega o histórico da ficha Cardex do produto, pelo tipo de movimento você sabe qual foi a operação realizada. Então tem como eu dar entrada como bonificação também? Tem. Opa. Vamos supor que você está recebendo uma bonificação. Essa bonificação... Tem um caso aqui, que quando eu compro 30 tanques do cara, ele manda 2 de bonificação. Beleza? O que vai acontecer? Você comprou 30 e ele te mandou mais 2. Os 30 vão vir com o código 51, se ele fabricou. E os outros 2 vão vir com 5910, que é a bonificação. Esses 2, você vai entrar com 1910 aqui. Nesse 1910 você vai falar, integra o estoque, só que ele não gera custo para o estoque. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar só o seu saldo físico e o seu custo médio vai diminuir, entendeu? Legal. Você comprou 30, pagou tanto, mas você recebeu 32. Então, o seu Exatamente. custo dentro do seu estoque vai cair. Isso, exatamente. Ele diminui o seu custo médio. Tá? Se vai integrar o financeiro, se vai integrar fiscal e se vai integrar a contabilidade. Então, tem como a gente configurar tudo isso aqui dentro. Tá? Beleza. Então, as operações também é uma outra tarefinha que a gente vai precisar da relação de todos os FOPs. Né? Isso. E aí, a gente vai precisar se concentrar na parte de integração de cada CFOP, e a gente auxilia nessa parte, mas mais principalmente nos CFOPs que são as exceções para a gente poder ver qual que é a regra tributária que a gente vai colocar. De novo, isso eles vão passar e vocês vão fazer o cadastramento. O que eu imagino, tá? Eles preparam tudo isso, passa para ela, vocês podem passar para a gente também lá, para a gente poder compartilhar, a gente vai orientando. Na próxima visita, a gente vem programado para poder fazer isso. Tá? Então nós vamos pegar esse dia, nós vamos cuidar de toda a parte de cadastramento. Só a parte de cadastramento fiscal, configuração e tudo bonitinho. E a gente pode, depois que fizer tudo isso, numa outra etapa, aí entrar dentro dos testes de validação e tudo mais. Eu já estou até certificado. Bom, beleza. Muito bem. O que mais? Eu não sei se eu consegui passar para vocês direitinho qual é a visão. Aqui a gente só está dando realmente uma visão geral do negócio. Depois que vocês passarem tudo, aí o treinamento você vai ter que ficar craque. Muito bem. Além de tudo, toda essa parte de regra tributária que a gente tem, tanto no NCM quanto no CFOP, podem existir determinados clientes que, por algum benefício, ou do Estado ou da regra dele, ele tem uma exceção fiscal sobre tudo aquilo que foi configurado, tanto no NCM quanto no CFOP. Aí a gente tem a possibilidade também de cadastrar uma exceção fiscal. E aí você pode determinar a exceção fiscal, que você vai alterar toda a regra tributária geral ou de um determinado NCM, e quais os clientes que estão dentro dessa exceção fiscal. Tá? Você vai amarrar para aquele cliente. Isso. No caso de vocês aqui, talvez a gente não vai precisar nem entrar nesse mérito. Tá? Mas, por exemplo, principalmente as empresas que têm substituição tributária, existem algumas empresas do Mato Grosso, por exemplo, que a substituição tributária não cabe lá. Então, ele tem uma exceção fiscal que é configurada para ele, que ele altera toda essa... porque vai ter que configurar essas exceções, porque que eu percebi que o sistema ele vai ficar bem amarrado, né? Vai ficar bem amarrado. Então não tem o jeitinho, tipo, vai Nem ser hoje diferente. tem o meu Entendeu? Você jeitinho, vai e eu vou muda lá lá, e- entendeu? Ele vai ficar muito amarrado. Então tem que criar essas regras. Pelo que eu pude entender aí. Mas vocês têm essa possibilidade de uma exceção Essa fiscal? última não, né? Não, né? Nas Dash não. Porque pelo jeito é tudo muito mais simples, né? Muito bem. Aí depois, né, que está tudo isso configurado, tudo bonitinho, tudo certinho, é partir para o cadastramento e o treinamento propriamente dito dessa parte. Tá? Então, beleza.
não sei se tem alguma dúvida que a gente... Vou aplicar 5% para dar no pedido todo, ou vou ter que entrar um por um Desculpa, eu não entendi a sua pergunta. para dar o desconto no pedido de 3%? Então se vamos for lá. pagar à vista. Você tem um desconto por condição de pagamento? Se for à vista, ele entra 3%. Hoje isso não tem de uma maneira automatizada, Luiz. É que é um desconto incondicionado que fala, né? O que acontece? Você só vai Que aí também não deveria entrar na base o desconto deveria sair, né? Da base de cálculo do imposto. Ó, Mas se não tiver nada na nota destacada, isso aí é uma condição que ele estabelece para vocês. Luiz, se você fizer um pagamento para mim à vista, te dou X de desconto, mas se você não colocar nada na nota Não fiscal, coloca, eu simplesmente coloca o pagamento à vista e, entendeu? Ele só é quando é condicionado que deveria entrar na Sim. base, né? como que funciona a parte de desconto aqui, como que nós fizemos para evitar esse problema de desconto condicional e incondicional. Quando você faz o seu pedido de venda, no pedido de venda você vai ter o seu produto com o preço de venda dele. Sei lá, R$100. Okay. Aí você fala assim, vou te dar, esse aqui é o preço que está na tabela de preço lá. Isso. Vou te dar um desconto aqui de 10%. Então, vai custar R$90 para você. No seu pedido de venda, o preço de venda é R$100, desconto de 10, preço líquido R$90. Quando você pegar esse pedido e transformar ele numa nota fiscal, Já vai ser 90. já vai vir R$90. Tudo bem, mas no meu pedido eu não vou ter que fazer item a item. Eu vou ter um espaço lá que eu aplico 5%, que tem pedido meu que tem 30 itens. Entendi o que você Aí quis eu dizer. dou 5% e já calcula todos. Pode. Tanto individual quanto geral. Não tem problema. Porque senão Só não vai destacar na nota. só não desconto. vai sair na nota. E aqueles clientes que quer? Eu falei os clientes que quer o desconto na nota. Jura, por Deus? Tem os caras já teve problema, né? Sim, às vezes questiona. Aí o que eu faço? O que eu tô fazendo quando o Israel quer que coloca desconto? Ele escreve para mim no pedido, aí eu coloco em dados adicionais, desconto concedido de R$10, diferente Também pagamento você à fala que vista. deu desconto, cara, que Eu você faço demonstra na isso. nota fiscal que você deu. Eu faço isso hoje. Não é todos, Fala, mas cada um tem quer. uns que ele quer que eu coloco lá que saiu o O desconto. problema é assim, se você der esse desconto na nota, aí eu acho que é mais interpretativo o negócio, né? Mas, por exemplo, a base de cálculo de ICMS, ela vai ser descontada também? Não, eu não dou. Hoje eu não dou, mas hoje não sai nada lá no campo de desconto. Sai o valor dos R$90. Só que aí nos dados adicionais da nota eu coloco uma mensagem para ele saber que eu dei o desconto. Ixi, Eu tô fazendo isso quando ele quer que saia. tá. Porque o bom seria sair na nota. Essa é a grande verdade, entendeu? A única coisa é o que vai entrar na base de cálculo ou não. O meu modo de ver nunca pode entrar, porque o meu nunca é um tipo, se pagar antecipado, sabe? Na negociação eu dei tantos por cento. Não, Fernando, se você colocar na nota e falar que já é o desconto condicionado, dependendo de quanto, da forma que ele for te pagar, você já deu o desconto no ato da compra, você entendeu? Exatamente. Então, não importa o seria- jeito, não importa o jeito que se vai te pagar à vista, se vai te pagar de uma entrada de 50%, vai te pagar em 3 vezes, não importa. É por No comercial. acordo que você fez, ele comprou, eu te dei 5% de desconto. Então não teria que puxar imposto sobre o valor do Desconto, desconto. Não, nesse caso não. Mas o sistema não faz isso. Não faz. Você jogar lá o desconto. Você jogou desconto lá, ele não vai calcular. Não vai calcular? Não. Ele não vai calcular. Não. Vai sair na nota. Vai sair na Mas nota. não vai sair na nota. Mas não vai sair na pedido. nota no campo de Mas, desconto, por exemplo, não vai sair. mas se você gerar uma pré-nota fiscal e você colocar um percentual de desconto lá, ele vai sair o valor do desconto no campo de desconto e não vai calcular as bases. Isso ele já está preparado para fazer. É que hoje o sistema está preparado para que quando tem um desconto no pedido de venda e você gera uma pré-nota fiscal em cima desse pedido, ele já vai com preço Já vai líquido. com preço líquido já, né? Entendeu? Então, se for fazer nessa situação, a gente precisaria fazer uma modificação no sistema para que ele pegasse, esse pedido eu quero que o desconto vai para a Vai pra nota. nota. Esse pedido eu não quero. Aí precisaria ter uma condicional para o sistema poder saber como que ele vai jogar esses valores para a nota, entendeu? Então, mas quando jogasse a nota, o desconto não entraria na base de cálculo. Não entra. Se tiver o desconto no campo de desconto lá da nota, Destacado é tipo na assim, aquela regrinha básica, né? O acessório sempre acompanha o principal.
Então, se você tem frete, se você tem despesa, Frete, se você tem seguro, desconto, outras despesas soma. isso, e Sem desconto, desconto, você traz. tira, subtrai. Mas já não pode deixar assim? Então, hoje não está desse jeito. Eu precisaria alterar o sistema para poder fazer isso. Hoje, se você lançar uma nota fiscal manualmente, sem pedido de venda, Então, você consegue tem fazer que- isso. Consigo. Consegue. E não, aí Se ele eu fosse vai pagar sair frete, do campo lá desconto, eu não vai vou puxar o pagar imposto. ICMS, Mas se eu cortar o pedido, ele não faz. Não, ele já joga o preço líquido para Ah, você. você Então, é já difícil pagou lá? fazer isso? Então, eu preciso custo- verificar é um o custo que que você precisaria tem que fazer botar para poder dentro do customizar isso. Porque você receberá esse dinheiro, porque ele já vai agregado na nota. Mas entendeu? ô Luiz, Ele entende que você tem que tributar. mas ele tá falando pra mim o quê? Se eu fizer manual a nota, não importar o pedido, eu consigo fazer isso. Só se nesses casos que o cliente quer que destaque o desconto, em vez de eu importar o pedido, eu faço a nota manual. Você vai ter as duas situações. Entendeu? Quando tem que sair desconto, eu não importo o pedido, eu lanço a nota manual, que aí ele vai. Dá certinho. O trabalho que muitas empresas fazem, que eu já vi, é tentar condicionar o cliente a uma nova realidade. Então, por exemplo, eu estou negociando um pedido com ele que vai ter desconto. Você manda o pedido para o cara. Ó, o pedido que está indo para você é esse preço que eu estou te cobrando. Lá no pedido sai o valor do desconto para ele e vai sair o valor líquido lá no pedido. Inclusive se tiver IPI e tudo mais. Vai ter cliente que vai exigir. E aí você vai ter a nota fiscal para poder Pra comprovar. poder comprovar, né? Você acha que vai ter cliente que vai exigir isso? Às vezes acontece, do Israel escrever lá no peditinho que eu tenho que colocar. Mas o que eu posso fazer? Grampear o pedido na nota fiscal. E aí Mas manda o pedido a pra maioria do nota. pessoal faz isso. É, Mas o pedido você pode até mandar por e-mail pro cara também. Não tem. Não, isso aí não vai ter problema, não. O que importa é a venda em si mesmo, com o desconto, velho. Sim. É que tem gente que quer ter. Mas tem gente que é complicado, né? Todas as informações. E esse negócio de quando é redespacho, né, Thalita? Sim. Né, hoje existe um redespacho. Eu tenho redespacho, a transportadora, que nem o primeiro trecho, eu estou na Fé para São Paulo. Eu que tenho que pagar. Sim. E eu vou ser tributado em cima disso também. Se você colocar na sua nota lá, Não, mas se eu não colocar, onde eu vou pôr? Mas se eu colocar no frete, ele tributa mesmo assim? Na nota Ou 5. vai pra base. Já tá Mas se aí. você não colocar nada e você pagar esse frete, é um custo que você vai ter em cima da sua venda aí, você não vai conseguir receber do cliente. De uma maneira ou de outra, você vai pagar imposto sobre isso. Vamos supor que você fizesse uma conta e você fizesse assim. Eu vou pegar o valor desse frete e colocar dentro do preço do produto. Exatamente, Está tributando. Fala assim, eu vou vender por você por 10, mas se eu tiver que entregar para você daqui em São Paulo, vai ser R$115. Pronto. Tá embutido Está já. embutido. O que algumas empresas fazem? Elas fazem um markup em cima do valor do frete. Exatamente. O frete, tipo, o frete ficou R$100. Aí a gente vê quanto a gente paga de imposto e destaca tipo 115. Agrega isso. Agrega isso. Mas tem que fazer a conta por cima baixo. pra baixo. Cima pra baixo. Mas eu calculo por dentro lá. Calcula por dentro. Aqui que é o cálculo. Porque a gente coloca o Cima custo, pra baixo. seria o custo seu, entendeu? Você pega, por exemplo, eu tenho ICMS de 18, eu tenho PIS de 0,65 e tenho COFINS de 3. Né? Aí o que você vai fazer aqui? Você vai somar esses três. Vai dar 21,65, é isso? Se eu tiver bom de cabeça? Acho que é. 18 mais 0,65 mais 3 dá 21,65. 65. Aí você vai pegar 100, Se for um frete em cima 100 do menos mar, 21,65. 9,6 e o 2 ainda. Aí você vai dividir isso aqui por 100. Então ele vai dar um fator de 0,7835. Então se você está vendendo um produto por R$100, se você tem um frete de R$100, você vai dividir ele, R$100 dividido por 0,7835. Então o valor do frete vai ser 127,63. Você tem que repassar para ele, você vai. Aí a hora que você tirar os 18, 65 e os 3, ele vai chegar nos R$100 aqui de novo. Não tem outro jeito. Entendi. Mas aí no pedido eles já vão ter que colocar o valor do redespacho ou não? Eu É não me lembro como se que tem, eu preciso depois dar uma olhadinha, mas Porque eu acho que lá dá para colocar. Dá pra colocar. É É o valor do frete, né? frete, O valor do sim. frete vai na Frete. nota. Você entrega em São Paulo, dá pra frente o cliente que pede. O valor do frete que ele coloca lá no pedido, ele já vai para a nota Ele fiscal. já vai pra Então, nota. quando você orçar, já vai colocar isso daí. Você já vai orçar e colocar esse fator, mas bom, a gente vê certinho, né? Mas que nem no caso, hoje,
vai mudar alguma coisa? Eles fazem o pedido, vai lá pro fundo, na hora que chega pra mim que eu faço o orçamento do frete. Eles não vão saber disso, do Se valor ele já do mandou frete. o pedido pro cliente, ferrou. Não, tem que fazer com você, ele manda já o valor já reajustado. Então ele vai ter que... Ele vai ter que ter antes uma de tabelinha de fechar o frete. pedido, Ele vai ter que ter uma tabelinha de frete lá pra ele. Ou vai ter que cotar antes do frete, depois de finalizar pro cliente. Você sempre cota o frete? Sim, Então toda vez. Por que você sempre cota o frete? Desculpa a porque pergunta. me mandaram fazer isso. Não, Fiz um contrato, não sabe mais parar? Então, sai. Só que aí eu pagando. Você entendeu? Depende muito do acordo Como assim comercial você com o paga? cara, né? Se eu pagar o frete, eu tenho uma tabela diferenciada. Tá, mas se você coloca o valor do frete na nota, é você que está pagando ele, não é não? Você paga para a transportadora Sim. e você cobra do cliente. Sim. Só que isso eu só faço isso quando é redespacho. Vai ter despacho. 99% eu não coloco É tudo frete a pagar. Ah, Você É entendeu? só um ou outro. Mas a gente sempre orça, por quê? Porque senão... Ah, não, eu consigo também um desconto. Eu entendeu? consigo, É. vamos por assim, ó, que nem tem. Eles são meio que O frete sem é por vergonha. conta do cara. R$300, que nem ontem. Ela me passou um orçamento no frete 333. Falei pra ela, nossa, não quero, eu quero 180. Tá bom, 182, pode ser? Pode. Só isso? Ela faz isso pra mim. E aí, o que acontece? Eu falei assim pra ela, Já sabe que a gente faz isso. Foi pela Eu voz? tenho mais Pela voz? Não, Mas antes ela pela voz. Aí agora hoje eu não ligo mais, porque não dá tempo. Eu Skype. Então eu mando pro Skype. Então assim, ela faz a cotação pra mim, ela manda 333. Eu vou lá, seleciono e falo, não, quero tanto. Aí ela fala, ai, esse eu consigo, pode ser tanto? Pode. Esse eu não consigo. Ah, então não. Ah, peraí, então. Aí ela pega e faz pra mim. A transportadora é assim, se você não Mas eu só orçar, consigo isso você com a paga na Rodonaves. nota. O resto da transportadora não negocia valor. Só Rodonaves. entendi. Então a gente faz isso, mesmo que o cliente paga, para o cliente beneficiar e saber que a gente está fazendo esse trabalho por ele. É, na verdade, cara, o que eu vejo nessa tabela de frete? É mais realmente a negociação, né, com o valor do Só frete que quando você for- vai ter, mas o fator sempre vai ser um para cada Aí estado o que que a você vai gente fazer. faz? Aí o que a gente faz? A gente coloca a mensagem no por cliente. Quando ele for tirar um orçamento, já sai a mensagem. Orçar o frete primeiro, que sabe que esse é despacho. Entendi. Quando você cadastra o cliente, você viu lá, você tem condições de estabelecer naquele cliente como é que vai ser o frete de despacho e o frete de despacho. Então, por exemplo, você está cadastrando o cara aqui, ó. Que são poucos também, tá? Só que na nota fiscal, ele sai a transportadora despacho. a final. Então, tipo assim, ó, quando eu emito a nota, eu não vou tirar a nota Rodonaves, porém quem vai entregar para o cliente é a nova geração. Na nota fiscal vai sair nova geração, Isso. não sai Rodonaves. Entendeu? Sai nova geração, frete a pagar. E daqui aí eu coloco em São Paulo para ele, entendeu? E a Rodonaves que vem aqui coleta e leva até a nova geração. Eu não vou Mas lembrar não agora. dá problema. Hã? Mas aí como? Não, porque ele tava falando que ele achou que eu ia colocar o Rodonaves, né? Vamos supor que esse cliente aqui, ó, Jorge Geral Peças e Acessórios. Vamos supor que esse cara é um cara que você vai redespachar para ele, certo? Então, se você vai redespachar para ele, o despacho vai ser pela Rodonaves, que é a transportadora que você determina. Sim. Então você vai colocar aqui, ó, o frete de despacho vai ser por conta do emitente, e aí você vai falar assim, e vai ser pela Rodonaves, Ok. beleza? Aí você vai pegar e vai adicionar o cara aqui embaixo. O que tá falando aqui pro sistema? Você tá falando assim, ó, se lá na venda para esse cliente, o cara lá no pedido falar que o frete é por conta do emitente, que é por sua conta, a transportadora que vai aparecer vai ser a Rodonaves e ele não tem como mudar. É essa transportadora que ele vai determinar. Agora, se o tipo do frete ele colocar que é por conta do destinatário, ele pode escolher qualquer transportadora que ele quer. Isso o frete despacho. No frete redespacho, você pode pegar e falar assim, para o frete redespacho, Aí a opção dos dois. vai ser por conta do destinatário e eu posso deixar todas as transportadoras.
Entendeu? Aí o que vai acontecer? Ele vai mostrar para você isso, e mais ainda, de repente o seu cliente fala assim, olha, o redespacho eu quero que seja pela transportadora XYZ. Você pode deixar determinado aqui qual que é a transportadora de redespacho. O vendedor ele não precisa... Todos os nossos redespachos a Rodonaves que faz? Sim. A Rodonaves leva até São Paulo e de São Paulo é a transportadora. Aí é o cliente que escolhe. Isso, mas aí o cliente pode te passar essa informação antes. Você já pode deixar configurado isso aqui. Logo Você vai saber, você vai ter que deixar no lugar especificado na transportadora para ele. Essa informação ele sai... Mas aí na nota fiscal como que vai sair? Eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar agora, eu precisaria... Eu acho que de uma- sai no transporte, Mas eu acho que... principal, que é o Rodonaves, e acho que na observação sai redespacho, transporte, acho que eu vou alguma coisa assim. Eu não vou lembrar agora. Sim. Porque Mas a gente pode testar. hoje sai Nós que a gente desse pode outro fazer um jeito. preço de despacho. Como é que é? Hoje não sai, vamos supor, hoje não, na nota não sai nada de Rodonaves. Hoje nós não temos essa opção de despacho e despacho. Não. Então a gente faz o quê? Usa até a final Sim. do... Já põe da O redespacho. daqui Rodonaves... Dentro do XML você tem essas informações, né? Transportadora de despacho e de redespacho. Então ele tem que ficar registrado os dois. Vou excluir aqui, tá? Então, mas eles sempre vão ter que escolher no pedido se é frete CIF ou FOB. Isso, exatamente. Antes de finalizar o pedido, ele já tem Na hora que fazer ele está lançando o pedido, ele já vai ter que Ele não falar. consegue terminar o pedido. Ai, É isso aí. Que delícia. Só Olha, quero ver eles É ligando. assim. Eita, eu não o tô sistema, conseguindo. o Max Memes, ele é um sistema. Minha vingança. Ele não é tão rígido, Minha quanto hora os de sistemas ligar maiores, ele. como o SAP, por exemplo, o TOTS. Mas ele tem algumas regras de consistência para que quando chega lá na sua E tarefa. condição de pagamento também não tem como fazer. Não tem como, né? Não, as duas Minha vingança. Tem que trabalhar dobrado para cuidar deles. E você pode até determinar qual que é a condição de pagamento padrão daquele cliente. A hora que ele chama o cliente, já aparece tudo automático para ele. É que aí depende do tamanho do pedido, né? É. O mesmo cliente, se você comprar R$500, vai ser 28 dias. Agora, se você comprar 30, aí vai entrar nos parcelamentos. Entendi. Então, isso aí não dá para condicionar. Tá. A não ser que dê para condicionar por tamanho, por parcela. Hoje não. Hoje não tem. Hoje não. Tá. Ok. Até aqui tudo, Beleza. tudo ok? Eu acho que então da parte fiscal, eu acho que é isso. Vocês passando essa informação. Monta uma tabelinha, né? Faz uma geral, uma tabelinha única, né? Porque ficou meio picado, que foi por conta da necessidade que a gente foi Sim, fazer. conforme a gente ia precisando. Mas eu faço uma única pra ficar uma coisa. Perfeito. Você tem e-mail de vocês? Eu anotei aqui o que precisa aí, para não perder nada. Fiscal, né? @marconato contabilidade em um T só. .com.br. Marconato, contabilidade, tudo junto. Isso. E Fernando, o restante é igual também. Aí ficou então o levantamento dos NCMs. Ó, levantamento dos NCMs, textos regulamentares, tributação dos produtos, suas exceções, as tributações interestaduais, né? Os municípios que têm Suprama e os clientes e as RKPs. Beleza. Tá? Eu vou pôr tudo no OS. Aí eu Já está mando- tudo definido, mas é Não, juntar, né? Juntar tudo, né? Já está tudo os textos, as regras. Pra quando vocês precisam Então, o que disso? eu tenho que te mandar? Te mando Pra uma quando vocês relação precisam dessas de informações? NCM? Cara, de se novo? você O conseguir, que você quer? você acha que você consegue até para semana que vem? Será que dá, Fernando? Dá. Pra Porque quando? Fala um dia. Vamos ver. É porque a gente vem tudo quinta, né? É. Vocês vão vir quinta de novo? Então, deixa eu dar uma olhada como é que tá a minha agenda da semana que vem. Dá uma olhadinha aí, já. Quinta-feira da semana que vem eu marquei uma reunião de manhã. Eu posso vir à tarde, pode ser? Não vale a pena, só tarde. Então. Ou, em- Qual outro dia? ou então na sexta-feira eu tenho uma consulta cedo com a minha esposa. Só se eu pedir para outra pessoa levar ela. Ou então eu vim um pouquinho mais tarde aqui. A questão da ciência não tinha dado 2 dias. Opção ou não? Tô confundindo. Não, ele tinha dado 19 e 20, ele preferiu o dia 19. 19, Duro que foi duro pra marcar isso aí, cara. Porque no início a gente tinha marcado que as quintas-feiras ia ser aqui, né? É que como a gente estava nessa transição,
Aí dessa semana acabei me atrapalhando aqui e marquei. Que até segunda e quarta já tem coisa fixa de manhã, entendeu? Aham. Se for para a gente poder fazer nessa semana nessa quinta-feira do dia 19, só a parte de cadastramento dessa parte tributária, em meio-dia a gente consegue matar isso. Apesar que lá na Census também, eu coloquei das 9 ao meio-dia, mas eu acho que não vai tudo isso. Não, a Só a apresentação que foi feita aqui pro Luiz. Máximo uma horinha. Sai de lá e vem pra cá. A gente poderia sair de lá tipo umas 10, 10 e meia, mais ou menos, 11 horas estaria aqui. Até quarta eu mando. Você consegue? Mando. O que você acha? Pode ser. Pode ser? E aí a gente vem aqui mais ou menos nesse horário. Na quarta? Isso, na quinta-feira. Na Então até quarta eu quinta-feira. mando, tá? Quarta-feira E o que eu tenho que te mandar? A relação de NCM? De todos os NCMs nossos? Isso. Tá. Na verdade, eu acho que eu vou pegar tudo aqueles que a gente já tem, só vou fazer uma outra tabela, porque já tá tudo configurado. Né? Não, pode ficar tranquilo. Se faltar alguma coisa, eu te falo. Tá. Eu só vou juntar, vou fazer uma outra tabela e só vou juntar. Isso. Só vai juntar, tipo assim, colocando todas as informações que ele precisa. Sim. Porque já tá tudo definido, aqui ficou meio picado. Não entrou nenhum NCM novo, Thalita? Só se tiver alguma coisa, se tiver alguma coisa nova aí. Só se entrou. NCM e CFOP, tá? Tá, não. NCM, CFOP e texto regulamentar. Não, beleza. Deve todos eles. Porque o texto regulamentar que tem diferente são Mas o as que eu vou reduções. fazer? Mesmo assim, eu gero o relatório e qualquer coisa depois a gente compara. Se eu sabe? dá pra outra, ticar, né? dá pra Beleza. ticar, Se entendeu? faltar alguma coisa. Isso. Beleza, então. Se tiver alguma coisa nova, tá? ADM. Thiago falando com o Luiz.